Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olá a todos! Hoje a gente tem um material bem interessante aqui, um capítulo do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. O capítulo é o Segredo das Lágrimas. Um título bem sugestivo, né? Sim. E a nossa ideia aqui é entender melhor o que esse texto diz sobre sinceridade na nossa vida espiritual e, claro, o papel das lágrimas nisso tudo. Pode ser surpreendente para alguns. Vamos nessa. Vamos lá. Ótimo. Então, para começar, o autor fala muito de sinceridade absoluta. O que seria isso exatamente? Pelo que eu li, ele descreve como um presente super valioso que a gente pode oferecer espiritualmente. É, exatamente. Não é só ser honesto no dia a dia, sabe? É mais profundo. É ter um coração onde, tipo assim, a relação com Deus é o centro de tudo, a razão de viver mesmo. Uma entrega que o autor chama de total, sem guardar nada, sem ter outros interesses dominando ali. Entrega total. Pesado, né? É intenso. Ele até fala que poucas coisas dão mais prazer do que louvar a Deus a partir desse lugar, dessa consagração completa. E como isso mexe com a nossa consciência, algo que todo mundo sente, né? Culpa, paz. Essa conexão é chave no texto. A ideia é que a consciência funciona meio que como um termômetro dessa sinceridade. Aquela culpa ou sentir que está sendo hipócrita, sabe? Isso viria quando a gente percebe que está cedendo a coisas que desviam dessa dedicação principal. Entendi. O autor é bem direto. Ele diz que nenhum prazer passageiro vale o peso de ter a consciência acusando depois, sabe? Por faltar essa integridade lá dentro. Certo. Então, sinceridade não é ser perfeito, sem falhas, mas ter o coração voltado para a direção certa, é isso? Perfeito. O texto reconhece que a gente luta, que tem fraqueza. A sinceridade nesse sentido seria admitir isso, mas continuar firme na decisão de que a relação com Deus é a prioridade número 1. Essa honestidade radical consigo e com Deus que permite, segundo Sorge, chegar com confiança, mesmo não sendo perfeito, com a consciência limpa, né? E é isso que ele chama de doce sinceridade. Gostei do termo. Mas por que doce? Ele usa doce para falar da experiência que vem junto. A doçura viria de perceber o amor de Deus respondendo, sabe? Quando a gente chega nesse ponto de entrega sincera, de decidir lá dentro que essa relação é o grande amor da vida, aí se sentiria a doçura dessa resposta divina. Entendi. Ele até cita Romanos 12:9, né? O amor seja sem hipocrisia, para mostrar que essa falta de fingimento, essa sinceridade, é a base para sentir essa troca no amor. Faz todo sentido. A sinceridade abre a porta para sentir mais fundo. Mas aí o texto avança e liga isso direto com as lágrimas. Isso me chamou muita atenção. Sem dúvida. É aí que a conversa fica mais, digamos, emocional, talvez. A ideia do livro é que essa doce sinceridade, essa entrega profunda, muitas vezes transborda, em forma de lágrimas. E é bom a gente frisar, como o autor faz, que não são lágrimas de tristeza comum ou de fraqueza, né? Exato, exato. O texto coloca como uma expressão física, quase que inevitável, de uma conexão espiritual muito forte. O próprio autor conta, pela experiência dele, que sentia a presença divina mais forte justamente nesses momentos, quando o desejo por essa conexão era tão grande que acabava em lágrimas. Seria um sinal de que a consciência do amor de Deus está muito viva ali naquele instante. Então, as lágrimas, nesse contexto específico de busca espiritual, no lugar secreto que a gente entende como esse espaço íntimo de oração, né? Elas teriam uma autenticidade quase que garantida. É essa visão que ele apresenta. Nesse ambiente de oração pessoal, sincera, o autor diz que seria quase impossível fabricar lágrimas. Elas vêm espontâneas, do fundo do coração ou simplesmente não vêm. Interessante. Ele até fala que ator consegue chorar tecnicamente, claro, mas diferencia isso da honestidade crua que existe nesse encontro íntimo. Por isso ele chama de palavras líquidas. Palavras líquidas. Que imagem, hein? Por que esse nome? Porque, na visão dele, elas conseguem expressar coisas, profundidades, que as palavras faladas às vezes não dão conta, sabe? Palavra a gente escolhe, pode até esconder o que sente. Mas as lágrimas
Nesse contexto de sinceridade total, seria uma linguagem mais direta do coração. Um transbordamento que comunica desejo, amor, quebrantamento, de um jeito muito puro. E para mostrar isso, o texto usa exemplos da Bíblia, como o rei Davi, né? Sim, Davi é central aqui. Ele é conhecido por essa relação muito íntima com Deus, às vezes conturbada, mas sempre sincera. O texto cita o Salmo 39, verso 12. Não te cales perante as minhas lágrimas. A ideia é que Davi não tinha vergonha de chorar diante de Deus, e essas lágrimas eram tipo um selo da sinceridade dele, da busca real. É verdade. E o texto faz questão de dizer algo que parece óbvio, mas é bom lembrar. Chorar não é coisa só de mulher, né? Citar homens como Davi. Bem pontuado. E ele menciona outro salmo também, o 42. Isso, 42, verso 3. O salmista fala: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Essa imagem de lágrimas como alimento sugere que não era algo isolado, mas parte de uma busca constante, profunda, uma expressão contínua dessa sede espiritual, mesmo no meio das dúvidas que o próprio Salmo mostra. Reforça essa sinceridade que persiste. Entendi. Então, qual o valor que o autor dá para essas lágrimas? Se elas são essa expressão tão autêntica, como Deus as recebe, segundo o livro? Olha, o texto afirma algo bem forte, que lágrimas sinceras sempre chamaram a atenção de Deus. É uma afirmação poderosa sobre como Deus recebe essa vulnerabilidade humana quando expressa assim. E vai além, né? Tem aquela imagem do odre do Salmo 56. Sim, essa é talvez uma das imagens mais impactantes do capítulo. O Salmo 56,8 diz: recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Um odre, naquela época, era um saco de pele para guardar líquido, água, vinho. Certo. A metáfora aqui é que Deus não só percebe as lágrimas, mas ele coleta, ele guarda, como se fosse um tesouro, sabe? Um testemunho valioso que fica registrado na presença dele. Isso valida demais a emoção genuína, a dor, o desejo expresso. Cada lágrima sincera seria como um memorial. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva sobre chorar na oração, né? De algo que pode ser visto como vergonhoso para algo valioso. Exatamente. Transforma a ideia de vulnerabilidade e essa ideia de lágrimas como expressão de amor profundo é reforçada com outra passagem. A história da mulher em Lucas 7, aquela que lava os pés de Jesus. Essa mesma. A mulher que muitos dizem ser pecadora entra onde Jesus está, chora aos pés dele, lava com as lágrimas, enxuga com o cabelo. Uma cena forte. E Jesus a defende, dizendo que os pecados dela foram perdoados porque ela amou muito. Sim, lembro bem. O texto do Sorge liga diretamente essa demonstração, assim, extravagante e humilde de amor, expressa nas lágrimas, com quem ama intensamente. A sugestão é que um amor profundo por Deus, ainda hoje, pode achar uma expressão natural e sincera nas lágrimas. Entendi a ligação. Sinceridade, amor profundo, lágrimas. Mas o texto também investiga por que a gente chora nesse contexto, além desse transbordar de amor. Fala de lágrimas como linguagem do desejo, né? Sim, o autor explora as fontes desse desejo que pode levar às lágrimas. Podem vir do sofrimento, da dor, da espera. Mas, no fundo, ele conecta a um desejo forte relacionado à experiência com Deus. E aí ele introduz duas categorias bem interessantes que ele chama de enfermidades bíblicas. Enfermidades. Não no sentido literal, imagino eu. Não de jeito nenhum. É metafórico. Para descrever dois estados profundos da alma que, segundo ele, geram tipos específicos de lágrimas, mas ambas nascem do desejo. E quais são essas duas enfermidades? A primeira, ele tira de Provérbios 13,12. A esperança que se retarda deixa o coração doente. O autor chama isso de doença do coração. Essa doença viria da demora daquela ajuda de Deus que a gente espera tanto. Quando parece que a resposta, o livramento, não chega, o coração fica doente com essa espera longa. E que tipo de lágrima isso geraria? Lágrimas que expressam um gemido profundo, sabe? Um coração meio que partido pela esperança adiada.
Seriam lágrimas que clamam pelo poder de Deus, pela ação dele no mundo. É um apelo quase desesperado. Me mostra sua mão, um pedido para Deus intervir, para cumprir o que a gente acredita que ele prometeu ou que é a vontade dele naquela situação. É a lágrima da necessidade que não foi suprida ainda. Entendi, faz sentido. E a segunda? Enfermidade. A segunda vem lá de Cântico 5:8. A noiva fala para as amigas: digam-lhe que estou doente de amor. Essa é a doença de amor. Diferente da primeira, essa não vem porque Deus não agiu, mas sim porque a pessoa percebeu, de forma intensa, mesmo que só em parte, a beleza e a presença de Deus. Como assim em parte? O autor descreve como se o coração acordasse para a beleza de Deus, sentisse um gostinho da glória dele, mas ao mesmo tempo percebesse que tem muito mais para conhecer, como se estivesse olhando por um véu, sabe? A alma fica doente de amor, no sentido de um desejo enorme por mais dessa presença, por mais intimidade. Ah, tá. E as lágrimas aqui, então, expressam o quê? Expressam esse desejo ardente por mais intimidade, por conhecer Deus mais de perto. O clamor aqui não é tanto pela ação, pela mão, mas pela revelação, pela face. É um me mostra sua face, um desejo de comunhão mais completa, de ver e conhecer Deus de forma mais direta. É a lágrima do desejo por proximidade. Muito interessante essa diferença. Uma clama por poder, por intervenção, a outra por presença, por revelação. Exatamente. Uma nasce da necessidade, a outra do fascínio por Deus. E, de novo, o autor volta em Davi para mostrar como essas duas paixões podem andar juntas. Ele cita o Salmo 63, verso 2, que Davi escreveu lá no deserto, num lugar de necessidade, né? Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Ah, então Davi pede as duas coisas ali, o poder, sua mão, e a glória, sua face? Isso. O texto usa esse verso para mostrar que esses dois desejos, pela ação de Deus no mundo e pela intimidade com Ele, não se excluem. Os dois podem gerar lágrimas sinceras e os dois fazem parte de uma busca espiritual completa, nessa visão. E o livro fala algo sobre como esse desejo, que leva às lágrimas, é cultivado? Não parece ser algo que a gente simplesmente decide sentir, né? Sim, tem uma observação interessante sobre isso. O autor sugere que, às vezes, a própria privação é usada para gerar ou aumentar o desejo. Sabe como a fome física faz a gente buscar comida? A sede faz buscar água? Sim, claro. Então, um período em que parece que Deus está distante ou que nossos desejos espirituais não são satisfeitos na hora, pode ser, na verdade, um jeito misericordioso de cultivar uma fome e sede mais profundas por Ele. Então, essa ausência ou espera não seria sinal de abandono, mas talvez um jeito de aprofundar o próprio desejo? Essa é a interpretação que o texto oferece. Um jeito de nos levar a buscar com mais força, a valorizar mais a presença e a ação quando elas vêm, e talvez a produzir essas lágrimas de desejo profundo. Para fechar essa parte das lágrimas, o autor conta uma história sobre o William Booth, né? O fundador do Exército da Salvação. Sim, uma historinha bem marcante. William Booth era conhecido pela paixão, pelo fervor espiritual. A história é que alguém se sentindo meio parado na fé, buscando um avanço depois de tentar várias coisas, escreveu para o Booth pedindo um conselho final, tipo, o que eu faço? E qual foi a resposta dele? A resposta do Booth, segundo a história, foi super curta e direta. Só 2 palavras: tente lágrimas. Tente lágrimas. O que o Sorge tira disso? Com certeza não é para forçar o choro, não, né? De jeito nenhum. A interpretação que o autor dá é que Booth estava apontando para o segredo dentro das lágrimas sinceras, para esse tal poder líquido que elas teriam para destravar a vida espiritual. Não é manipular a emoção nem tentar chorar por chorar. Pelo contrário, seria um convite a buscar aquele nível de sinceridade, de desejo, de quebrantamento por Deus, que naturalmente pode levar a esse transbordamento em lágrimas. Então, é um chamado para autenticidade e profundidade, reconhecendo que as lágrimas podem ser um sinal e, quem sabe, até um catalisador dessa profundidade. Exatamente isso. É reconhecer o valor dessa expressão emocional genuína como um caminho, não o único, claro, mas um caminho importante para uma realidade e intimidade maiores na jornada espiritual.
Um convite a não ter medo dessa vulnerabilidade, mas entender o potencial que ela tem quando nasce de um coração sincero. Bom, fizemos uma boa viagem por esse capítulo O Segredo das Lágrimas. Recapitulando rapidinho as ideias principais que a gente viu do Bob Sword, começamos com a sinceridade absoluta como um presente, uma entrega total do coração. Vimos como isso se liga com a consciência e como pode levar àquela doce sinceridade de sentir o amor de Deus. Aí mergulhamos na ideia central, as lágrimas como palavras líquidas, expressão autêntica dessa sinceridade e amor, especialmente no lugar secreto da oração. Isso. E exploramos a visão de que essas lágrimas são notadas, valorizadas e até guardadas por Deus, lembrando de Davi e da mulher em Lucas 7. E, por fim, analisamos as duas enfermidades que geram lágrimas de desejo. A doença do coração, pela ação de Deus que demora, clamando pela mão, e a doença de amor, pelo desejo de mais intimidade, clamando pela face. E tudo culminando naquele conselho do William Booth, tente lágrimas, como um chamado à profundidade que pode gerar essa expressão sincera. Exato. Olha, toda essa conversa sobre lágrimas que vem especificamente da sinceridade e do desejo profundo por Deus, seja pela ação ou pela presença dele, realmente dá o que pensar, né? Isso levanta uma questão interessante para a nossa reflexão pessoal. Se o texto diz que a origem dessas lágrimas, desejo por poder versus desejo por presença, revela algo sobre nosso estado interior, como será que refletir sobre a origem das nossas emoções, sejam lágrimas, alegria, paz, frustração, até apatia, poderia nos ajudar a entender melhor nosso próprio estado espiritual e a natureza da nossa busca por conexão, seja ela qual for? Excelente pergunta para a gente levar daqui. De onde vêm as nossas respostas emocionais nessa caminhada da vida e da fé? Fica aí a reflexão. E fiquem ligados, porque em breve a gente volta com mais uma conversa explorando outros ensinamentos do livro Segredos do Lugar Secreto. Com certeza. Por hoje é isso. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Fiquem bem. Fiquem bem.